Vida de Demóstenes. Plutarco. Introdução. O nome de Demóstenes ocupa um lugar cimeiro na história da arte oratória. A qualidade e o vigor da sua eloquência eram reconhecidos até pelos adversários seus contemporâneos, mas foram os sábios de Alexandria que, entre os séculos III e IAC, lhe atribuíram lugar destacado no cânon dos 10 oradores áticos, permitindo, assim às gerações vindouras o estudo da sua obra e a imitação do seu estilo. Com efeito, os discursos de Demóstenes faziam parte do corpus de textos modelares, que, ao longo da época helenística, deram uma formação de nível superior aos estudantes de retórica. Cícero, educado, como qualquer homem culto da época, pelos moldes da paideia helenística, tinha-o como modelo e considerava-o o mais excelso orador em todos os gêneros oratórios, e o autor do Tratado do Sublime, provavelmente do século seguinte, aponta-o como paradigma da prosa mais elevada, colocando-o acima dos oradores de todos os tempos. Não foram, porém, as qualidades oratórias que despertaram o interesse de Plutarco pela sua figura. A intenção pedagógica e moral que presidiu a composição das biografias de homens ilustres do passado grego e romano afastava-o do estudo retórico e estilístico da obra de Demóstenes, conduzindo necessariamente para outro caminho. Como o autor explica na parte introdutória desta vida, o que se propõe analisar no confronto entre Demóstenes e Cícero é o caráter e as disposições de alma de ambos a partir das ações e da vida pública de cada um. E, portanto, de uma avaliação do caráter, ethos, que se trata aqui e não do juízo acerca da qualidade dos discursos produzidos. Mas uma outra razão o impedia de realizar esse estudo, a honestidade intelectual que o obrigava a evitar a comparação entre aqueles oradores, devido aos escassos conhecimentos da língua latina. 2. 4. 3. 1. Apesar de seguir o esquema geralmente usado para apresentar os seus biografados e que obedece a uma certa ordem cronológica, a verdade é que não existe qualquer rigidez na narração da sequência dos episódios. Na visão de Plutarco, não é uma apresentação cronologicamente linear que melhor serve o propósito das vidas, por isso opta por ir narrando os episódios selecionados, à medida que se revelam importantes para ilustrar um determinado traço marcante do caráter do biografado. O método é, portanto, sintético e os dados biográficos interessam sobretudo enquanto possam revelar o ethos das personagens, surgindo como paradigmas de uma moral prática a servir de orientação para os leitores. Não admira, pois, que a obra de Plutarco não satisfaça quem queira conhecer a carreira política de Demóstenes e as circunstâncias históricas em que ela se desenvolveu. Todos os acontecimentos históricos referidos na biografia são-no apenas de forma alusiva, sem qualquer preocupação de descrição exaustiva. Podemos dizer que eles são apenas o panos de fundo em que se move Demóstenes. Esta não é, de facto, uma obra histórica, como o autor afirmava já na vida de Alexandre, e, dados os objetivos pedagógicos, a biografia prescinde da apresentação sequencial cronológica, visto que lhe interessam as ações do indivíduo particular no sentido em que possam contribuir para revelar o seu caráter, ou seja, para nela se perceberem as normas morais de que resultam. Convém, pois, antes da apresentação desta vida, começar pela contextualização dos dados históricos relativos a Demóstenes e a sua época, sem os quais a narrativa de Plutarco se tornará porventura mais difícil de acompanhar. Demóstenes. Enquadramento biográfico e histórico. Demóstenes nasceu em 384 AC em Atenas, no Demo de Piania. Filho de um fabricante de facas, o pai morreu quando ele tinha 7 anos de idade, deixando a administração dos seus negócios ao cuidado de tutores, que lhe dilapidaram a quase totalidade dos bens. A formação retórica junto do orador Iseu permitiu-lhe mais tarde, quando chegou à idade adulta, montar a acusação contra os seus tutores no processo de que saiu vencedor. O sucesso obtido com este primeiro caso lançou-o na carreira de logógrafo, isto é, na composição de discursos para outros proferirem em tribunal, dado
que, segundo as leis atenienses, aos próprios litigantes cabia a apresentação da acusação e da defesa, não podendo eles ser representados por outros, senão em situações excepcionais. Escrevendo para terceiros, ou discursando em seu próprio nome, Demóstenes começou a intervir na vida pública da cidade com discursos como contra Andrócion, contra Lectines, contra Timócrates, e outros sobre questões de política externa, como sobre as Simórrias, em defesa dos megalopolitanos ou sobre a liberdade dos ródios. Atenas vivia neste século IV mergulhada em sucessivos conflitos, unida primeiro a Tebas contra Esparta, depois a Esparta contra Tebas, procurando o equilíbrio de forças na Hélade, mas sobretudo visando a recuperação da sua grandeza passada e a sua afirmação como potência marítima. Se com Tebas conseguiu vencer Esparta, mais tarde foi com esta derrotada por Tebas na Batalha de Mantineia, em 362. Depois disto, a revolta dos estados que alguns anos antes haviam entrado na Confederação Ateniense e estavam agora descontentes com a supremacia daquela cidade, deu origem à chamada Guerra dos Aliados, 357-355, liderada por Rhodes, Cos e Cunhos, que abalou grandemente a sua força, pois também deste conflito Atenas saiu derrotada. Por outro lado, os persas, potência dominante no Mediterrâneo Oriental, representavam ainda uma perigosa ameaça. Por isso, se internamente a cidade se mantinha segura, e com alguma estabilidade política, continuando ainda a possuir a maior frota do Egeu, a consolidação do seu poder não fora alcançada externamente. A agravar esta situação, Filipe II da Macedônia, que subira ao trono em 359, tirando partido do enfraquecimento de Atenas, começou a atacar os seus interesses no norte da Grécia. Conquistou Anfípolis, Pídina, Potideia e foi avançando, ganhando cada vez maior terreno, até chegar às Termópilas, o que constituía terrível ameaça para a Grécia Central e do Sul. As pretensões de Filipe pareciam claras: fazer da Macedônia a potência dominante na Hélade. Foi então que Demóstenes dirigiu contra o rei macedônio a sua arma mais poderosa, a eloquência, proferido em 351 o primeiro de 4 discursos que ficaram conhecidos como Filípicas, nos quais denunciava e atacava Filipe II, advogando uma resposta agressiva por parte dos gregos. E, a partir daí, foi sempre a defesa da liberdade da sua polis e de toda a Hélade que erigiu como bandeira da sua intervenção pública. Logo depois, em 349, compõe, com pequenos intervalos, as Olínticas, um conjunto de 3 discursos contra aquele soberano e a favor de Olinto, cidade da Calcídica por ele atacada e que pedira ajuda a Atenas. O auxílio dado pelos atenienses foi, porém, insuficiente e tardio, de modo que o macedônio tomou a cidade, completando assim a conquista da península da Calcídica. De 346 é a derrota da Fócide, envolvida na Guerra Sagrada da Anfictionia de Delfos, uma liga de várias cidades, com Tebas à cabeça, que tinha a responsabilidade de gerir todos os assuntos relacionados com o santuário de Delfos. Apoiada por Atenas, a Fócide tomara o santuário, pelo que a Anfictionia lhe declarou guerra. Tebas contou com o apoio de Filipe, que castigou os focenses duramente. Desse mesmo ano é o envio de uma embaixada a Filipe constituída por 10 oradores, entre os quais Ésquines e Demóstenes, ambos, à época, membros do Conselho dos 500. E aqui começa uma rivalidade, que haveria de durar cerca de 20 anos entre os dois homens. Com efeito, apesar de Demóstenes apoiar os termos do acordo de paz que ficou conhecido como Paz de Filócrates, um dos enviados e principal proponente do tratado, o curso posterior dos acontecimentos não lhe permitiu continuar a defendê-lo. A Paz de Filócrates cedo revelou ser um fracasso que muito prejudicou Atenas. Filipe continuou a anexar territórios e poucos dias depois da ratificação do tratado, feita numa segunda embaixada a Pela, levou o exército para a Grécia Central e tomou o controle das Termópilas, colocando uma guarnição em Niceia. De regresso desta segunda embaixada, no verão de
346, Demóstenes, em profundo e veemente desacordo com a política de aproximação à Macedônia defendida por Ésquines, contra ele pronuncia o discurso sobre a falsa embaixada, acusando de trair os interesses gregos de se deixar corromper por Filipe. Ésquines foi absolvido e mais tarde, em 343, foi ele mesmo que tentou acusar o seu rival de má condução da segunda embaixada. Mas era já tão clara em Atenas a ameaça à sua liberdade e autonomia que Ésquines não conseguiu convencer os atenienses das vantagens da diplomacia como forma de lidar com os macedônios. E Filócrates foi mesmo para o exílio. Demóstenes, pelo contrário, continuou a defender a necessidade urgente de rechaçar o invasor pronúncia, em 341, a terceira filípica, provavelmente o mais arrebatado discurso do orador contra o soberano. Nos anos seguintes, por sua iniciativa, uma coligação de cidades prepara-se para a guerra e Demóstenes consegue o seu mais difícil feito diplomático, convence os tebanos a unirem-se a ela contra o macedônio. Mas, depois de várias escaramuças, a coligação sofre uma pesada derrota em Queroneia em 338, data que marca o fim da liberdade política de Atenas e da Hélade. Todavia, ao contrário do que fizera com Tebas, onde instalou, na Cadmeia, uma guarnição macedônica, Filipe não ocupou Atenas e permitiu-lhe até alguma autonomia. Desta batalha saiu aquilo que hoje em dia se conhece como Liga de Corinto, uma organização de estados que juntou, sob a liderança de Filipe, o ex-general, a maioria das cidades mais importantes da Grécia continental, à exceção de Esparta. Perdia-se assim, na prática, a liberdade e a independência da polis, um dos traços identitários dos helenos que ao longo de vários séculos vigorará na Hélade. Pouco depois, em 336, a morte de Filipe às mãos do macedônio Pausanias trouxe novo ânimo e esperança a Demóstenes, e algumas cidades tentaram libertar-se do compromisso de fidelidade à Macedônia. Entre elas Tebas, que, por esse motivo, foi exemplarmente arrasada no ano seguinte por Alexandre Magno, deixando os atenienses em completo desespero. Alexandre pediu que lhe fossem entregues os oradores inimigos e só a intervenção de Fócion, um famoso orador pró-macedônio, adversário de Demóstenes, conseguiu aplacar a sua ira. Ainda no ano de 336 tem início um episódio marcante da vida de Demóstenes, ligado à já referida rivalidade com Ésquines. Um ateniense, de nome Ctesifonte, propõe a atribuição, no Festival das Grandes Dionísias, de uma coroa de ouro, honra com que eram distinguidos os cidadãos beneméritos, a Demóstenes, pelos serviços prestados à cidade, entre os quais se contava a reparação das muralhas do Pireu, para a qual o próprio orador contribuíra com algum dinheiro. Ésquines reage, movendo uma ação contra Ctesifonte, alegando violação da Constituição, já que, na altura, Demóstenes não havia ainda prestado contas dos seus actos administrativos e, além disso, no seu entender, nenhum mérito ele possuía que justificasse tal distinção honorífica. O acusado era Ctesifonte, mas o verdadeiro alvo era, evidentemente, Demóstenes. O processo acabou por ser adiado e só alguns anos depois, em 330, Ésquines pronunciou o seu discurso contra Ctesifonte, ao qual Demóstenes responde com a oração da coroa, a sua obra-prima. Os atenienses ficaram do seu lado, demonstrando claramente pela votação que nele viam o feroz adversário da expansão macedônica e o defensor da liberdade que tanto prezavam. O resultado foi a condenação de Ésquines ao pagamento de uma multa, e a sua ida para o exílio, saindo definitivamente da cena ateniense. Os últimos anos da vida do orador estão marcados pelo episódio envolvendo Árpalo. Este era um tesoureiro de Alexandre que fugira para Atenas com dinheiro do rei e lá pedir a permissão para o depositar. Demóstenes foi, juntamente com outros, acusado de se servir desse dinheiro, razão pela qual foi condenado ao pagamento de uma multa de 50 talentos. Tratando-se de uma quantia muito elevada que o orador não podia pagar, a alternativa era a prisão, de que ele foge com a conivência de alguns, como informa Plutarco.
Após a morte de Alexandre em 323, estando o orador ainda no exílio, reanima-se a sua esperança e junta-se aos embaixadores atenienses no último esforço para expulsar os macedônios, tentando convencer as cidades da Hélade a unirem-se contra eles. Por isso é chamado a Atenas, que nos seus actos de patriotismo vê de novo a devoção à causa da liberdade e o recebe entusiasticamente. O general ateniense Leóstenes cerca Antípatro, um dos sucessores de Alexandre, em Lâmia, dando início à guerra lamíaca, mas pouco depois os revoltosos são derrotados em Crano, na Tessália, e Antípatro impõe a Atenas um governo oligárquico filomacedônico e exige a entrega dos oradores inimigos. Demades, o orador colaboracionista, consegue a condenação de Demóstenes, que foge para Caláudia e aí, no templo de Poseidon, se suicida, evitando a morte ignominiosa às mãos dos carrascos macedônios. Ao contrário do que acontece com as suas virtudes oratórias, unanimemente reconhecidas pelos críticos antigos e modernos, a avaliação do papel de Demóstenes na cena política ateniense do século IV continua longe de ser consensual. Desde a antiguidade, que ele é visto ora como o defensor da liberdade e da democracia contra a opressão, ora como um homem ambicioso à procura de protagonismo político, ou ainda, sobretudo após a moderna descoberta do mundo helenístico e do universalismo cultural e espiritual, que nele se desencadeou como o político sem visão, agarrado a um decadente passado de grandeza e sem capacidade de abertura a um novo ciclo histórico, ao contrário de um Isócrates que fora capaz de ver mais além. Na introdução de um livro recente sobre o orador, que reuniu os contributos de vários especialistas, anuncia Ian Worthington que a obra se destina a avaliar a carreira, a política e oratória de Demóstenes a partir de vários pontos de vista, e a tentar decidir que espécie de homem ele foi, patriota ou oportunista, ou ambos. Embora enquadrado pelo objetivo mais vasto da pedagogia moral, podemos dizer que foi um propósito semelhante àquele que animou a biografia de Demóstenes feita por Plutarco. Demóstenes segundo Plutarco. Quando Plutarco escreve as suas biografias, já muito se escrevera e dissera, ao longo de quase 4 séculos, acerca de Demóstenes, das suas excelsas qualidades oratórias, mas também da sua carreira política e do seu caráter, os aspectos mais controversos da vida do grande orador. O impulso para esta narrativa biográfica parece ter sido justamente a necessidade de revisão daquela figura do passado por quem o Queroneu sente uma indisfarçável admiração e que nem sempre, na sua perspectiva, teria sido alvo de um justo e rigoroso escrutínio. É este desejo de lançar uma nova luz sobre Demóstenes que o leva a recolher informações, a analisá-las, e a exercer sobre elas o seu próprio juízo, oferecendo ao leitor um retrato que pretende isento, mas em que realça o que considera digno de ser imitado e censura o que se lhe afigura indigno de imitação. As primeiras afirmações do autor, apesar de parecerem meramente circunstanciais ou puramente retóricas, são, de certa maneira, programáticas, no sentido em que definem uma espécie de programa moral sintetizado na identificação da felicidade com a virtude, a arete. Não é da grandeza da cidade de origem, diz Plutarco, que depende a verdadeira felicidade, mas, em grande parte, do caráter e das disposições da alma. Estes, só quando albergam a arete e a deixam ganhar raízes, são realmente grandes. Não são, pois, as cidades que dão estatura aos homens, mas estes que com as suas ações virtuosas engrandecem as cidades. Fica assim claro que no retrato plutarquiano de Demóstenes o primeiro plano é dado àquilo que no seu caráter se ficou a dever, a virtude, não ao seu lugar de origem, e ainda a tudo aquilo que contribuiu para o bem da cidade ou foi, pelo menos, para esse fim orientado. De acordo com o esquema habitual das vidas, e pela infância que Plutarco dá início à narração, os dados selecionados, como a referência à debilidade física que suscitava a troça dos outros rapazes, encontram um curioso paralelo nas informações relativas ao início da carreira oratória, também ele marcado por fragilidades
várias que lhe valeram, numa primeira fase, a rejeição e a chacota por parte do povo. Demóstenes não só continuava a mostrar uma geral fraqueza física, como tinha problemas de dicção e de articulação das palavras, e ainda dificuldades de natureza propriamente retórica, como a da organização das ideias e a da actio, ou pronunciação. Foi com um actor seu amigo, de nome Sátiro, que percebeu a importância da elocução, da declamação, do tom de voz e dos gestos para a eficácia do discurso. E nesses aspectos fez incidir o seu trabalho e o seu esforço. A tempo inteiro se dedicou a exercitar os argumentos, o arranjo das ideias e frases, a declamação, e bem assim a combater a gaguez e a falta de clareza. Por conseguinte, como se vê, Demóstenes é logo, a partida caracterizado como um homem persistente, determinado a alcançar o seu grande objetivo, a intervenção política eficaz, transformadora, que, como ainda muito jovem descobrira ao assistir ao julgamento de Calístrato, depende em absoluto do domínio da palavra. 5. 4. Mas é ainda uma outra lição que porventura o autor pretende seja retirada destes dados, a de que nas mãos do indivíduo, ou na sua alma, se encontre a possibilidade de transformar a própria vida e de a orientar para a grandeza de um ideal, independentemente das limitações que seja necessário enfrentar no começo. De resto, é este um dos traços que justifica a aproximação das vidas de Demóstenes e de Cícero, os quais, como diz Plutarco, de vulgares e pequenos conseguiram tornar-se grandes e influentes. 3. 4. A referência ao exercício e ao treino retórico a que o orador se entregou dá ensejo a que o biógrafo passe para a consideração de algumas questões suscetíveis de apreciação ética, relacionadas com a sua atividade oratória e que haviam sido motivo de polêmica entre os antigos. Plutarco informa que a extrema preocupação do orador em se preparar devidamente lhe valeu a fama de não possuir dotes naturais e a sua eloquência derivar apenas do trabalho e do treino. Esta era uma crítica importante numa sociedade ainda muito ancorada nas práticas orais e que tinha grande fascínio pelo improviso. Já algumas décadas antes Gorgias se gabava de conseguir discorrer sobre qualquer assunto sem se preparar previamente. E Alcidamante, seu discípulo segundo informação recebida pelo próprio Plutarco, uma das referências de Demóstenes, defendia justamente os discursos improvisados, por mais adequados à circunstância concreta da sua apresentação. A própria polêmica socrático-platônica contra o discurso escrito de algum modo, o reflexo de uma sensibilidade arraigada na maioria dos homens e favorável a uma eloquência espontânea, considerada mais natural e, por isso, mais verdadeira. E apesar de a arte retórica se ter já instituído como matéria de estudo, ou talvez mesmo por essa razão, aquela polêmica continuava, havendo entre os contemporâneos de Demóstenes alguma desconfiança relativamente à incapacidade de falar de improviso. A crítica não era apenas dirigida à falta de dotes naturais, ela implicava também a acusação de fabricô de uma linguagem artificiosa e, portanto, a acusação de falsidade. Daí que Plutarco apresente argumentos em sua defesa. O primeiro é do próprio Demóstenes, que se justificava, dizendo ser essa atitude verdadeiramente democrática, no sentido em que refletia a preocupação pela opinião do povo, ao contrário do oligarca que impunha a sua vontade sem se preocupar em obter o acordo da maioria. O argumento parece impor-se pela sua pertinência e ter a aprovação do biógrafo que não o comenta. Em vez disso, acrescenta exemplos de algumas ocasiões em que Demóstenes rebateu extemporeos argumentos dos adversários, levando a melhor nos debates, e conta alguns episódios em que respondeu com humor, outro dos sinais do seu à vontade no improviso. Depois destas primeiras considerações acerca dos dotes oratórios de Demóstenes, Plutarco transita para a análise da sua prática política. 11. 7. Procurando rebater a visão negativa que dela se fora desenhando ao longo do tempo, com a sua própria avaliação dos dados, e com a citação de outros testemunhos mais favoráveis ao orador.
Uma das acusações de que este fora alvo era do excessivo amor ao dinheiro que, na opinião de muitos, determinara os caminhos por si escolhidos. Plutarco, apesar de não escamotear este traço negativo do caráter, rejeita que tenha sido ele a servir de princípio orientador das opções políticas de Demóstenes, defendendo antes que, sempre e de forma constante e coerente, o orador pautará as suas escolhas políticas, e particularmente a da luta contra os macedônios, pelos princípios do bem, da honra e da decência. 12. 7, 13. 2, 5, 6. Tal não inválida, porém, o incômodo perante aquela acusação. Plutarco refere-a pontualmente, ora, em episódios passíveis de uma leitura mais favorável, como o de Mídias, 12. 3, 6, ora em outros que, a serem verdadeiros, ensombram grandemente o etos do orador, 14. 2, 15. 2, 25. 1, 6. A verdade é que, mesmo no episódio relativo a Árpalo, o autor não deixa de sugerir subtilmente a possibilidade de uma diferente interpretação dos factos, ao contar que muitos dos adversários de Demóstenes estiveram do seu lado. 26. 3, 4. Que o assunto não é pacífico para o biógrafo, demonstra a necessidade de a ele voltar, talvez não por acaso, no final desta primeira vida, contando a historieta. 31. 3, do soldado que esconderá nas mãos da estátua de Demóstenes uma pequena quantidade de ouro, a qual, mais tarde, encontrou intacta, facto que a muitos pareceu uma espécie de mensagem ou sinal destinados à reposição da verdade sobre o caráter daquele homem. Plutarco voltará a referir-se a essa acusação nas crises com que remata estas vidas paralelas, mas falo de maneira algo reticente, deixando uma sugestão de dúvida ou, pelo menos, de ausência de absoluta certeza, acerca dos relatos concernentes à avidez de riquezas do orador. Seja como for, quer o amor ao dinheiro quer a falta de coragem em situação de guerra, demonstrada em Quironeia, são os dois aspectos da vida de Demóstenes que maculam a exemplaridade do seu etos e até das suas qualidades políticas, reveladas no uso da palavra. No pensamento de Plutarco não pode a excelência do discurso separar-se da excelência das ações. De acordo com o ideal humano que se encontra já em Homero, o homem tem de demonstrar arete em ambos os aspectos da sua vida. Por isso lhe é impossível colocar o maior dos oradores ao lado de homens do passado como Simão, Tucídides e Péricles. 13. 6. Por isso afirma que ele não superou o seu rival, Fócion. 14. 3. A comparação com Fócion é, aliás, muito sintomática do que na visão moralista de Plutarco verdadeiramente importa. As opções políticas deste orador, o seu apoio à causa macedônica, não são suficientes para o rejeitar como modelo. Mais importante do que isso são os traços do seu caráter, a sua coragem e o seu sentido de justiça. Plutarco parece dizer que quaisquer opções políticas são admissíveis desde que se mantenha a integridade nos actos e desde que elas nasçam da convicção de estarem ao serviço do que é justo. Pelo contrário, Demóstenes não demonstra nos seus actos particulares aquele apreço pela beleza das ações dos antepassados que em palavras manifestava. Todavia, diz o biógrafo, à exceção de Fócion, ele ultrapassou os outros oradores na condução da sua vida, pois não procurava agradar a multidão, não se comportava como um demagogo, mas opunha resistência às paixões do povo, censurando-o com veemência e até com ira. Era destemido nos discursos contra Filipe e em todas as ações políticas. Demonstrou ser um amante da democracia e da liberdade da Hélade que se recusara a ver cair sob o domínio da Macedônia. Responsabilidade pela derrota em Quironeia é outra das acusações que o biógrafo rejeita, com a visão distanciada do homem que não limita a compreensão dos acontecimentos a uma causalidade direta e imediata é que, devido até à distância temporal que o separa, neles, vê porventura a etapa necessária para o que viria depois. A derrota dos gregos é apresentada como uma espécie de fatalidade vinda dos deuses, ou como uma necessidade, algo resultante do curso natural dos acontecimentos. 19.
1. Com efeito, de outra maneira se não poderia entender o fracasso, quando era tão grande e tão justo o desejo de liberdade. Outros episódios dignos de registro que, igualmente vão preenchendo o retrato de Demóstenes, são o da sua reação à morte de Filipe, à morte da própria filha e a atitude que teve no exílio. Apesar de parecer um comportamento menos grave do que os anteriormente referidos, o regozijo manifestado publicamente pela morte de Filipe II merece a censura de Plutarco, que nisso vê um sinal de desumanidade e até de alguma impiedade, e a mesma censura lhe merece o desânimo que, no exílio, o levou a proferir palavras impróprias de um homem da sua envergadura. Já a contenção e a sobriedade com que reage estoicamente à morte da única filha suscitam ao autor os melhores elogios, contrabalançando, por assim dizer, o que de negativo Demóstenes deixara transparecer perante a notícia do inimigo morto. Mas é a sua própria morte que vem a atenuar os traços menos positivos do seu caráter. A nobreza e a dignidade com que encarou aqueles últimos momentos, a coragem e a elevação com que tomou o veneno, frustrando a ímpia violência dos céus inimigos, redimem, ou pelo menos assim o faz crer, Plutarco, as suas falhas. O autor furta-se a dar conta, por serem muito numerosos, de todos os relatos existentes acerca das exatas circunstâncias em que tudo ocorreu. Apenas a hipótese de Demócaris ele faz questão de contar, numa clara indicação da sua própria visão dos acontecimentos. Julgava aquele parente de Demóstenes que a morte rápida e sem sofrimento ter-se-ia devido à intervenção da divina providência, que assim quisera poupar o orador a um sofrimento humilhação atrozes. De reparação de uma injustiça falam ainda as últimas informações acerca do ocorrido após a morte de Demóstenes, o castigo daquele que o condenou, Demodes, que morre ignominiosamente às mãos dos próprios macedônios por si bajulados. O reconhecimento do seu valor e heroísmo através da estátua de bronze que lhe foi erigida e em cuja inscrição ficava gravado para sempre o seu papel na luta pela liberdade da Hélade, e o decreto segundo o qual o filho mais velho passava a ser alimentado no Pritâneo em reconhecimento dos serviços que seu pai prestara a Polis. Vida de Demóstenes. 1. O autor do elogio de Alcibíades por ocasião da sua vitória na corrida de carros em Olímpia, Eurípides, como é a opinião dominante, ou um outro poeta, afirma que a primeira coisa de que alguém precisa para ser feliz, sócio senecião, é pertencer a uma cidade afamada. Eu, porém, creio que a verdadeira felicidade depende, em grande parte, do caráter e das disposições da alma e, por isso, para alcançar é tão importante provir de uma pátria obscura e humilde, como de uma mãe feia e de baixa estatura. 2. É ridículo pensar que, se alguém isolasse Eolis, uma pequena parte da pequena ilha de Ceos e Egina, que um dos atenienses até desejava tirar da frente do Pireu como se fosse uma remela, essas cidades, que criaram actores poetas de qualidade, não seriam capazes de produzir um homem justo e senhor de si, com inteligência e grandeza de alma. 3. É natural que as outras artes, constituídas com vista ao lucro e à fama, definhem em cidades obscuras e humildes, mas a virtude, como uma planta vigorosa e resistente, ganha raízes em qualquer lugar, desde que tome conta de uma natureza nobre e de uma alma que não odeia o esforço. 4. Por isso, também nós, se não cuidarmos de pensar e viver como é conveniente, não atribuiremos isso à insignificância da nossa pátria, mas, com toda a justiça, a nós mesmos. 2. Todavia, para quem se abalança à composição de uma obra histórica, procurando textos que não estão nem à mão nem em casa, mas, na sua maioria, se encontram no estrangeiro dispersos por diversos sítios, para esse, sim, é necessário, em primeiro lugar e acima de tudo, viver numa cidade afamada, de modo a dispor em abundância de toda a espécie de livros, e a poder recolher informações orais acerca de tudo aquilo que, tendo escapado aos escritores, foi conservado na memória dos homens e constitui testemunho mais seguro. Assim poderá produzir uma obra a que não falte nada do que é necessário. 2.
Mas eu, que habito uma pequena cidade e nela tenho o prazer de morar para que não se torne ainda mais pequena, em Roma e nas minhas estadias pela Itália, sem tempo para praticar a língua latina, devido às minhas ocupações políticas e aos que iam ouvir as minhas lições de filosofia, só já tarde e com idade avançada comecei a ler obras latinas. 3. E, ao fazê-lo, senti algo espantoso mas verdadeiro. Não era a partir das palavras que eu conseguia compreender e conhecer as coisas, mas a partir das coisas de que já tinha alguma experiência que era capaz de entender as palavras. 4. Perceber a beleza e a concisão dos textos latinos, as figuras de estilo, a harmonia e os outros ornamentos do discurso é, creio, um prazer gratificante. Porém, não é fácil o exercício e a prática neste domínio, a não ser para aqueles que têm maior disponibilidade e cujo tempo de vida lhes permite ainda tais ambições. 3. 1. Por essa razão, ao escrever neste livro, ó quinto das vidas paralelas, sobre Demóstenes e Cícero, examinarei em confronto o caráter e as disposições de alma de ambos a partir das ações e da vida pública de cada um, mas renunciarei a comparar os seus discursos, e a dar opinião sobre qual dos dois é mais agradável, ou mais hábil a falar. 2. É que, como diziam, a força do golfinho nada vale sobre a terra firme, verso que Cecílio, exagerado em tudo, ignorou, cometendo a ingênua imprudência de publicar uma comparação entre a eloquência de Demóstenes e a de Cícero. A verdade é que, se o conhece-te a ti mesmo fosse natural em todos os homens, não pensaríamos ser um preceito divino. 3. Parece que, desde o princípio, quando os formou, a divindade colocou na natureza de Demóstenes e na de Cícero muitas características semelhantes, como a ambição e o amor da liberdade na vida política, e a falta de coragem perante guerras e perigos, e ainda os aproximou em muitos acontecimentos ocasionais das suas vidas. 4. De facto, creio não ser possível encontrar dois outros oradores que, de vulgares e pequenos, se tornaram influentes e grandes, enfrentaram reis e tiranos, perderam as filhas, foram banidos da pátria, mas a ela regressaram com honra, de novo fugiram e foram capturados pelos inimigos, e perderam a vida ao mesmo tempo que os cidadãos perderam a liberdade. 5. De tal maneira que, se houvesse, como acontece nas discussões acerca dos artistas, uma competição entre a natureza e o acaso, seria difícil decidir se foi aquela que, pelo caráter, os tornou mais parecidos, ou este, pelas circunstâncias da vida. Mas falemos em primeiro lugar do mais antigo. 4. 1. Demóstenes pai era, segundo Teopompo, de nobre família e chamavam-lhe cuteleiro, porque possuía uma grande oficina com escravos artesãos que fabricavam aqueles utensílios. 2. Quanto ao que o orador Ésquines disse acerca de sua mãe, que seria filha de um tal Gilo, banido da cidade por acusação de traição, e de uma mulher bárbara, não podemos dizer se se trata de uma afirmação verdadeira ou, antes, falsa e caluniadora. 3. O pai morreu quando Demóstenes tinha 7 anos e deixou numa boa situação financeira. A totalidade dos seus bens foi estimada em cerca de 15 talentos, mas os tutores causaram-lhe grandes prejuízos, pois roubaram uma parte da fortuna e não cuidaram bem da outra, de tal maneira que até aos seus mestres deixaram de pagar o salário. 4. Foi, ao que parece, por esta razão que Demóstenes cresceu sem receber a educação conveniente e apropriada a uma criança de condição livre, e ainda porque, devido à fraqueza e debilidade físicas, nem a mãe lhe permitia fazer esforços nem os pedagogos exigiam muito dele. 5. Com efeito, foi sempre muito magro e enfermiço, e por isso se diz que as outras crianças o tratavam pela alcunha injuriosa de Bátalo, troçando do seu aspecto físico. 6. Bátalo era, como dizem alguns, um daqueles tocadores de flauta efeminados e antífones. Compôs uma pequena peça, ridicularizando por esse motivo alguns outros, porém, lembram Bátalo como um poeta que escrevia coisas indecorosas, cantadas sob o efeito do vinho. 7.
Por outro lado, parece que, entre os áticos, se chamava bátalo aquela parte do corpo que não é próprio nomear. Quanto ao nome Argas, pois dizem que também esta era uma alcunha de Demóstenes, foi-lhe dado ou, devido aos seus modos um pouco selvagens e esquivos, alguns poetas chamam Argas a serpente, ou devido à sua maneira de falar, que aborrecia quem o escutava. Argas era o nome de um compositor de cantos difíceis e de má qualidade. E quanto a isto basta. 5. 1. Dizem que na origem do seu interesse pela oratória esteve o seguinte episódio. Estando o orador Calístrato para pleitear em tribunal a causa relativa a Oropo, era grande a expectativa em relação ao debate, não apenas devido ao talento do orador, que então gozava da mais alta reputação, mas também devido à causa em si, que era motivo de muita discussão. 2. Demóstenes ouviu os mestres e os pedagogos combinarem assistir à sessão e, com muita insistência, acabou por persuadir o seu pedagogo a levá-lo à audiência. 3. Como este conhecia os porteiros do tribunal, conseguiu um lugar onde o rapaz podia ouvir os discursos sentado e sem ser visto. 4. O extraordinário sucesso de Calístrato causou a admiração geral, e Demóstenes invejou a sua glória ao vê-lo escoltado e aplaudido pela multidão, mas ficou, sobretudo, admirado com o poder da palavra, e percebeu que ela tudo domina e a todos doméstica. 5. Por essa razão, abandonou os restantes estudos e as ocupações da juventude e começou a praticar a oratória, esforçando-se para vir a ser, também ele, um orador. 6. Embora Isócrates tivesse escola nessa época, foi Zeu que ele tomou como guia no caminho para a oratória, ou porque, sendo órfão, como dizem alguns, não podia pagar a Isócrates o salário de 10 minas, ou, mais certamente, porque via na eloquência de Iseu eficácia e utilidade prática. 7. Hermípo afirma ter encontrado livros de memórias de autoria desconhecida nos quais se diz que Demóstenes frequentou a escola de Platão e disso tirou muito proveito para os seus discursos, e menciona também Ctesíblio, segundo o qual o orador recebeu secretamente de Calhas, de Siracusa e de alguns outros os tratados de Isócrates e de Alcidamante os estudou. 6. 1. Assim que atingiu a idade devida, tomou a iniciativa de instaurar um processo aos seus tutores de escrever discursos contra eles. Estes, por sua vez, inventaram muitos subterfúgios, tentando reabrir o processo, mas Demóstenes, exercitando-se para usar a expressão de Tucídides, em manobras não sem risco, nem sem esforço, ganhou a causa, sem, no entanto, conseguir fazê-los pagar sequer uma parte mínima da sua herança. Porém, como adquiriu ousadia e suficiente prática no falar e provou o sabor das honras e do poder dos debates oratórios, começou a aparecer ao povo e a participar nos assuntos políticos. 2. Tal como, segundo dizem, Laomedonte de Orcômeno, para se curar de uma doença no baço, começou a fazer longas corridas, a conselho dos médicos e, depois de assim exercitar o corpo, se dedicou às competições em que se ganham coroas, tornando-se um dos melhores nas corridas de longa distância. Assim foi também com Demóstenes. A princípio, treinava o discurso com o único objetivo de resolver os seus assuntos particulares, mas, adquirindo, por essa viabilidade e força oratória na vida política, alcançou o primeiro lugar entre os cidadãos que competiam pela tribuna, como acontece nos concursos, em que o prêmio é uma coroa. 3. Porém, a primeira vez que se dirigiu ao povo foi recebido com grande tumulto, e a sua inexperiência foi alvo de chacota, devido ao arranjo dos períodos que tornava o discurso confuso e maçadora a exposição dos raciocínios. 4. Além disso, tinha, ao que parece, a voz fraca, a dicção pouco clara e o fôlego curto, o que produzia um efeito de desmembramento das frases, dificultando ainda mais a compreensão das ideias. 5. Por fim, tendo abandonado a assembleia, andava pelo Pireu, desanimado, quando o encontrou Eunomo de Tria, já bastante velho, que, ao vê-lo, o censurou, porque, dizia, apesar de possuir uma
eloquência muito semelhante à de Péricles, deixava-se abater pela timidez e pela fraqueza, sem enfrentar firmemente a multidão, e vendo o corpo enfraquecer ao invés de preparar para as lutas oratórias. 7. 1. Dizem que certo dia, ao regressar a casa, perturbado e abatido depois de mais uma tentativa frustrada, o seguiu o actor sátiro, seu amigo, e entrou com ele em casa. 2. Queixou-se Demóstenes, porque, dizia, sendo o mais ativo de todos os oradores e tendo, nesse trabalho, consumido quase toda a sua força física, não conseguia o reconhecimento do povo, e, enquanto marinheiros bêbados e ignorantes eram ouvidos ocupavam a tribuna, a ele ninguém prestava atenção. 3. É verdade, Demóstenes, respondeu o sátiro, mas eu livrar-te-ei da causa desse mal se me recitares de cor um passo de Eurípides ou de Sófocles. 4. Depois de ouvir, sátiro recitou o mesmo trecho do princípio ao fim, modulando-o de acordo com o caráter e as disposições das personagens, de tal maneira que logo a Demóstenes pareceu completamente diferente. 5. Convencido de quanta beleza e graça acrescenta ao discurso a arte do actor, chegou à conclusão de que o exercício era pouco, ou mesmo nada para quem descurasse a elocução e o arranjo das palavras. 6. Depois disso, construiu uma sala de treino subterrânea, conservada até hoje, para onde ia todos os dias sem exceção aperfeiçoar a declamação e exercitar a voz. Muitas vezes lá permanecia 2 ou 3 meses seguidos, rapando apenas uma parte da cabeça, para que a vergonha o impedisse de sair, mesmo que tivesse muita vontade. 8. 1. Apesar disso, os assuntos que tinha de resolver com os de fora, os encontros e as conversas com ele serviam-lhe de tema e de ponto de partida para a sua atividade. Assim que se separava deles, descia à sala de treino e repetia ponto por ponto as questões abordadas e os argumentos discutidos. 2. Além disso, pegava nas ideias que acabara de ouvir dava-lhes a forma de sentenças e períodos e fazia toda a espécie de correções e paráfrases do que lhe havia sido dito por outros ou do que ele próprio, por sua vez, lhes dissera. 3. Por essa razão ganhou fama de não ter dotes naturais, mas de a sua habilidade e força oratórias resultarem do esforço. A grande prova disto parecia ser não só o facto de ninguém ouvir facilmente Demóstenes falar de improviso, mas também o de que, muitas vezes, sentado na assembleia, ao ser interpelado diretamente pelo povo, se recusava a intervir, caso não se tivesse preparado previamente e refletido sobre o assunto. 4. Muitos oradores o ridicularizavam por isso, e Pítias, por troça, disse que os raciocínios dele cheiravam a mecha de lamparina. A resposta de Demóstenes foi cortante. 5. A minha lamparina, Pítias, não testemunha as mesmas coisas que já a outros ele não negava completamente estas acusações, antes, admitia que os seus discursos não eram nem inteiramente escritos nem totalmente improvisados. 6. Defendia que o respeito pelo povo exigia do democrata a preparação dos discursos, pois a indiferença quanto à opinião da multidão era própria dos oligarcas que preferem a força à persuasão. 7. Dá-se ainda como prova do seu receio do improviso o facto de que, muitas vezes, quando apupado pela multidão, Demades se levantava prontamente em sua defesa, enquanto que ele jamais fez o mesmo por Demades. 9. 1. Então, perguntar-se-á por que motivo Ésquines se lhe refere como o homem mais impressionante no que diz respeito à audácia nas palavras? E como é que, quando Piton de Bizâncio proferiu uma torrente de insultos contra os atenienses, ele foi o único a levantar-se e a responder-lhe? E quando Lâmaco de Esmirna leu em Olímpia o seu encômio dos reis Alexandre e Filipe, no qual dizia muito mal dos tebanos e dos olíntios, como é que Demóstenes se levantou e apresentou pormenorizadamente, por meio de provas históricas, as belas ações prestadas pelos tebanos e pelos calcidenses a Hélade. Ao contrário, todos os males de que foram responsáveis os aduladores macedônios, tendo de tal maneira virado a assistência que o sofista, receando o tumulto, se escapou,
secretamente da Assembleia. 2. Tendo Péricles como modelo, Demóstenes, ao que parece, não procurava imitar todas as suas qualidades, mas apenas aqueles aspectos nos quais julgava residir a sua grandeza, a saber, a intuação, a postura e ainda o hábito de não falar depressa nem improvisar sobre qualquer assunto. Além disso, rejeitava o êxito momentâneo, não consentindo que a sua força oratória dependesse do acaso. 3. No entanto, a crer em Eratóstenes, Demétrio de Faleros e nos cômicos, os discursos proferidos mostravam mais audácia e segurança do que os escritos. 4. Com efeito, Eratóstenes diz que, quando falava, Demóstenes era muitas vezes transportado por um furor báquico, e o homem de Faleros afirma que, certo dia, como que, inspirado por uma divindade, ele proferiu perante o povo este juramento em verso: pela terra, pelas fontes, pelos rios, pelos riachos. 5. Um dos cômicos chama-lhe tagarela e um outro, brincando com o uso que ele fazia da antítese, diz: como tomou. Demóstenes gostaria de ficar com esta frase. 6. Este gracejo de Antífanes refere-se, provavelmente, ao discurso sobre Aloneso, no qual Demóstenes, jogando com as palavras, aconselhou os atenienses não a tomarem a ilha mas a retomarem-na, a Filipe. 10. 1. A parte isto, todos concordavam que Demades era invencível no uso dos dotes naturais, que os seus improvisos ultrapassavam os discursos preparados e refletidos de Demóstenes. 2. Aristonde nos transmitiu uma opinião de Teofrasto acerca de ambos os oradores. Quando lhe perguntaram que tipo de orador lhe parecia ser Demóstenes, respondeu: digno da cidade. E sobre Demades disse: está acima da cidade. 3. O mesmo filósofo conta que Polieucto de Esfeto, um dos políticos de Atenas nessa época, declarava que Demóstenes era o maior orador, mas fosse ou mais habilidoso, porque era capaz de pôr mais conteúdo na expressão mais curta. 4. E dizem que até Demóstenes, sempre que Fócion subia à tribuna para o refutar, dizia aos seus amigos: eis que se levanta o cutelo das minhas palavras. 5. Não se sabe se esta impressão dizia respeito à eloquência de Fócion ou ao seu modo de vida e reputação, pois Demóstenes pensava que uma só palavra ou sinal de cabeça de um homem que inspirasse confiança tinha mais poder do que muitos e longos períodos. 11. 1. Segundo Demétrio de Faleros, que afirma tê-lo ouvido ao próprio Javelho, para combater os defeitos físicos, Demóstenes usou os seguintes exercícios. Libertou-se da falta de clareza e da gaguez, obrigando-se a falar com pequenas pedras na boca e, assim, passou a articular mais nitidamente. A voz exercitava em corrida, e a subir ladeiras, e pronunciava frases ou versos de um só fôlego. Tinha um grande espelho em casa e, à frente dele, praticava a declamação. 2. De tal maneira ele considerava importante, para persuadir, o tom de voz o comportamento de quem fala, que um dia, segundo se conta, um homem foi ter com ele, pedindo-lhe que o defendesse em tribunal, e, ao contar-lhe como fora agredido por um ou outro, Demóstenes disse: de certeza, que não sofreste nada do que dizes. Então o homem, elevando a voz, gritou: eu, Demóstenes, nada sofri. Ao que este respondeu: por Zeus, agora sim, estou a ouvir a voz de alguém que foi agredido e injustiçado. 3. Não há dúvida de que as suas declamações agradavam extraordinariamente ao povo em geral, mas os homens mais cultos, entre os quais Demétrio de Faleros, consideravam as suas inflexões de voz vulgares, grosseiras e complacentes. 4. Já Hermipo conta que Ésion, questionado acerca dos oradores antigos e dos do seu tempo, respondeu que qualquer um, ao ouvi-los falar ao povo, ficaria maravilhado com a beleza e a apropriada magnificência das suas palavras, mas que, lidos, os discursos de Demóstenes os ultrapassavam muito na composição e na força persuasiva. 5. Realmente, dizer que os seus discursos escritos são muito duros e austeros não é nenhuma novidade. Mas nas respostas instantâneas ele usava o gracejo. Com efeito, a Demades, que tinha dito
Demóstenes ensinar-me, a mim. É uma porca a ensinar, Atena, ele respondeu. Essa mesma Atena foi apanhada, há pouco tempo no Colito a cometer adultério. 6. Um ladrão, a quem chamavam de Bronze, que tentava provocá-lo por passar noites em vigília a escrever os seus discursos, disse o seguinte: eu sei que a minha lâmpada acesa te incomoda. E vós, atenienses, não vos espanteis com os roubos que se praticam quando temos ladrões de bronze em muros de argila. 7. Mas sobre este e outros gracejos, apesar de ter ainda muito mais para dizer, fico por aqui. Convém que os outros aspectos da sua maneira de ser e do seu caráter sejam examinados a partir das suas ações e da sua prática política. 12. Por conseguinte, Demóstenes entregou-se à vida política já a guerra da Fócide tinha começado, como ele próprio diz e como se depreende dos discursos contra Filipe. 2. Com efeito, uns foram ditos já depois da derrota dos focenses, e os mais antigos chegam aos acontecimentos imediatamente anteriores. 3. É também certo que, quando se preparava para pleitear em tribunal a causa contra Mídias, tinha a idade de 32 anos, mas ainda não tinha adquirido fama nem exerce influência na vida política. 4. Parece-me ter sido principalmente essa a razão que o fez recear e o levou a aceitar dinheiro para desistir da ação contra Mídias, pois normalmente não era um homem de coração doce nem de espírito amável, mas violento e veemente quando se tratava da sua própria defesa. 5. Contudo, como via que não era fácil, nem estava à altura da sua força, deitar abaixo um homem como Mídias, bem escudado na riqueza, no dom da palavra e nos amigos, cedeu aos que lhe pediam por ele. 6. É que não me parece que as 3.000 dracmas, por si só, atenuassem a cólera de Demóstenes. Tivesse ele a capacidade e a esperança de vencer. 7. Adoptou como honroso princípio da sua prática política a defesa e injustiça dos helenos contra Filipe, e por ela, lutando com afinco, logo adquiriu fama e, com os olhos de todos postos em si, foi exaltado pela liberdade com que proferia os discursos, de tal maneira que causou a admiração na Hélade e suscitou a atenção do grande rei, pois para Filipe, ele era o melhor dos oradores e até os que o odiavam reconheciam nele um adversário ilustre. 8. Com efeito, tanto Ésquines como Hipérides, mesmo quando o acusavam, afirmavam estas coisas a seu respeito. 13. Também não sei como ocorreu a Teoponto dizer que ele era inconstante de caráter, não sendo capaz de se manter durante muito tempo ligado às mesmas ações e às mesmas pessoas. 2. Antes, manifesto que na sua vida política adoptava, desde o início dos acontecimentos, aquele mesmo partido e disposição que mantinha até o fim, e não só não mudou durante a vida, como até teve de a sacrificar para não mudar. 3. De facto, ele não dizia, como Demades, para defender a mudança de partido, que muitas vezes entrar em contradição consigo mesmo, mas jamais com a cidade, nem como Melanópo, que, seguindo uma política oposta a Calístrato, mas dele, aceitando frequentemente dinheiro para mudar de opinião, costumava dizer ao povo: o homem é um inimigo, mas faço isto para o bem da cidade. 4. Nem ainda é como Nicodemos de Messênia, que, tendo passado para o partido de Demétrio depois de ter estado primeiro ligado a Cassandro, negava que isso fosse uma contradição, pois, dizia, era sempre vantajoso estar ao lado dos vencedores. 5. Ora, acerca de Demóstenes, não podemos dizer que ele tenha suavizado as suas palavras ou as suas ações. Antes, como a partir de uma só escala musical, ele manteve sempre na prática política o mesmo tom. 6. O filósofo Panécio diz também que a maior parte dos seus discursos, como a oração da coroa contra Aristócrates sobre as isenções filípicas, foram escritos segundo o princípio de que só o bem deve ser escolhido por si mesmo. 7. Em todos esses, Demóstenes não orienta os cidadãos no sentido do que é mais agradável, mais fácil ou mais vantajoso, mas defende ser muitas vezes necessário pôr em segundo lugar a segurança e a salvação em favor do bem e da decência.
De maneira que, se, ao lado do amor da honra no que diz respeito aos seus princípios, e ao lado da nobreza das palavras estivessem a coragem guerreira e a pureza de todas as suas ações, ele merecia ser colocado não entre oradores como Mérocles, Polieucto e Pérides, mas, acima destes, ao lado de um Sino, de um Tucídides, de um Péricles. 14. 1. Certo é que, dos oradores do seu tempo, Fócion, apesar de não defender uma política louvável, e parecer favorável aos macedônios, era um homem de coragem e um defensor da justiça, em nada inferior a Efialtes, Aristides e Simão. 2. Já Demóstenes, não sendo digno de confiança sob as armas, como diz Demétrio, nem sendo completamente imune à corrupção, já que, não se deixando seduzir pelo ouro vindo de Filipe e da Macedônia, estava aberto ao que vinha da Alta Ásia, de Susa e de Ecbátana, e deixava-se inundar por ele, era capaz de louvar as belas ações dos antepassados, mas não de as imitar. 3. Porém, exceção de Fócion, ultrapassou os oradores do tempo na condução da sua vida. É manifesto que falava ao povo com a maior franqueza e opunha resistências paixões da multidão, enfurecendo-se contra os seus erros, como é perceptível nos seus discursos. 4. Conta até Teofrasto que, certa vez, perante a manifestação de protesto dos atenienses, por ele ter recusado uma proposta de acusação contra alguém, disse: Atenienses, vos tereis em mim um conselheiro, mesmo que não queirais, mas não um psicofanta, ainda que o desejeis. 5. É ainda visível a sua atitude claramente aristocrática, no caso de Antifonte. Apesar de este ter sido absolvido pela Assembleia, Demóstenes pegou nele e levou-o ao conselho do Areópago, e, sem se importar de ir contra a decisão do povo, acusou-o de ter prometido a Filipe incendiar os arsenais de Atenas, e o homem foi condenado à morte pelo conselho. 6. Acusou também a sacerdotisa Teores de cometer muitas malfeitórias, entre as quais a de ensinar os escravos a enganar, e conseguiu que ela fosse condenada à morte e executada. 15. 1. Disse também que o discurso de acusação, proferido por Apolodoro contra o estratego Timóteo por causa de dívidas, foi Demóstenes quem o escreveu, tal como os discursos de Formion e de Estéfano que, como é natural, manchou a sua reputação. 2. É que Formion contestou Apolodoro com um discurso de Demóstenes, que se comportou exatamente como quem vende punhais vindos da mesma loja de armas a dois inimigos, para eles se agredirem um ao outro. 3. Entre os discursos políticos, contra Andrócion, contra Timócrates contra Aristócrates, escreveu-os para outros quando ainda não se tinha dedicado aos assuntos políticos. De facto, parece que ele compôs esses discursos aos 32 ou 33 anos. Quanto aos discursos contra Aristogiton e sobre as isenções, ele próprio os pronunciou em benefício de Ctesipo, filho de Cábrias, como ele mesmo afirma, mas, segundo outros, porque pretendia casar com a mãe do rapaz. 4. No entanto, não foi com ela que casou, mas com uma mulher de Samos, ao que conta Demétrio da Magnésia na sua obra sobre os homônimos. 5. Não se sabe se o discurso contra Ésquines, sobre a falsa embaixada, foi pronunciado. Todavia Idomeneu diz que Ésquines saiu do processo, com uma maioria de apenas 30 votos. Isso, porém, não parece ser verdade, a julgar pelos discursos sobre a coroa escritos por cada um deles. 6. Pois nenhum menciona nítida e claramente que este debate avançou para tribunal. E, portanto, preferível deixar essa decisão a outros. 16. 1. A política de Demóstenes era já evidente, mesmo quando ainda havia paz, pois ele não deixava por criticar qualquer ação do macedônio, antes, a propósito de cada uma, incitava e inflamava os atenienses contra ele. 2. Por essa razão, também para Filipe eram muito importantes as suas palavras, e quando ele chegou a Macedônia como embaixador junto com outros 10, Filipe ouviu-os a todos, mas foi ao seu discurso que ele respondeu com mais cuidado. 3. Já no que diz respeito às outras honras e manifestações de benevolência não
dava a Demóstenes o mesmo tratamento que dava aos outros, preferindo atrair a Ciésquines e Filócrates. 4. Como estes elogiavam Filipe, dizendo que ele era muito hábil a falar, belíssimo de ver e, por Zeus, exímio a beber, Demóstenes sentiu-se na obrigação de o denegrir e ridicularizar, e disse que aqueles elogios convinham mais a um sofista, a uma mulher e a uma esponja, do que a um rei. 17. 1. Mas quando a situação se inclinou para a guerra, já que Filipe não era capaz de se manter tranquilo e os atenienses eram mantidos em alerta por Demóstenes, este, em primeiro lugar, incitou-os a atacar a Eubeia, cujos tiranos a tinham forçado a servir Filipe, por um decreto por si mesmo redigido, atravessaram o estreito e expulsaram os macedônios. 2. Em segundo lugar, fez socorrer os bizantinos e os perínteos, atacados pelo macedônio, persuadindo o povo a renunciar ao ódio e à lembrança dos erros cometidos por cada uma das cidades na guerra dos aliados, e a enviar-lhes um exército que a salvasse. 3. Em seguida, na qualidade de embaixador, falando aos helenos e incitando-os, conseguiu uni-los quase todos contra Filipe, de tal modo que reuniram um contingente de 15.000 soldados de infantaria e 2.000 de cavalaria, além de uma força de cidadãos, e contribuíram de boa vontade para as despesas da guerra e para o pagamento dos mercenários. 4. Conta Teofrasto que, nesta ocasião, como os aliados pedissem que se fixasse um montante das contribuições, o orador Cróbilo disse que a guerra não se alimenta de porções fixas. 5. Mas, apesar de, na Hélade, serem elevadas as expectativas quanto ao futuro, e de se ter formado uma coligação, por raças e por cidades, de Eubeus, Aqueus, Coríntios, Megarenses, Leucádios e Corcireus, o maior dos desafios estava ainda reservado para Demóstenes. Trazer para a aliança os tebanos, cuja região era limítrofe de Atenas e que não apenas tinham uma força de guerra, mas também eram, na armas, os mais renomados dos helenos. 6. Não era fácil fazê-los mudar, reconciliados, que estavam com Filipe, que recentemente os ajudara na guerra da Fócide, e sobretudo porque os problemas de vizinhança reabriam constantemente as hostilidades entre as duas cidades. 18. 1. Porém, depois que Filipe, animado pelo seu sucesso em Anfissa, caiu de repente sobre Elateia e ocupou a Fócide, os atenienses ficaram muito perturbados ninguém tinha coragem de subir à tribuna, ou sabia o que era preciso dizer, havendo na assembleia apenas incerteza e silêncio. Demóstenes foi o único a avançar e a aconselhar a que se cativassem os tebanos, e, depois de, como era seu costume, encorajar e animar o povo, dando-lhe esperança, foi enviado a Tebas, entre outros, como embaixador. 2. Por seu lado, Filipe, segundo diz Márcias, enviou também os macedônios Amintas, Cleandro e Cassandro, e os tessálios Dauco e Trasidel para a refutação. Os tebanos perceberam onde estava o seu interesse, e cada um mantinha bem visíveis os perigos da guerra, pois estavam ainda frescas as feridas provocadas pelos focenses. Mas a força do orador, como diz Teopompo, que lhes inflamava o coração e acendia o desejo de honra, ensombrou tudo o resto, e eles puseram de lado o medo, a reflexão e a gratidão, entusiasmados pelo seu discurso a buscar a glória. 3. A ação do orador mostrou-se tão brilhante e magnífica que Filipe enviou logo arautos para pedirem paz, e a Hélade ergueu-se e mobilizou-se pelo futuro, e obedeceram a Demóstenes, não apenas os estrategos, fazendo o que ele ordenava, mas também os biotarcas. A sua influência fazia-se sentir em todas as assembleias, na dos tebanos não menos do que na dos atenienses, pois era amado pelos dois povos, e exerce sobre eles um poder não injusto nem carecente de mérito, ao contrário do que faz ver Teopompo, mas totalmente merecido. 19. 1. Uma inesperada intervenção da fortuna, ao que parece, ou o natural curso dos acontecimentos, veio nesse momento por fim à liberdade da Hélade, frustrando as ações empreendidas e mostrando muitos sinais de futuro. A Pítia anunciou terríveis profecias
cantou um antigo oráculo dos livros sibilinos. Possa eu estar longe da batalha do Termodonte e vê-la tal uma águia, das nuvens e dos ares. Chora o vencido, o vencedor pereceu. 2. Dizem que o Termodonte é um pequeno rio, que fica na minha região em Queroneia e se precipita para o Cefiso. Mas eu não conheço nos dias de hoje qualquer curso de água com esse nome. Ponho, no entanto, a hipótese de que o que agora se chama Enon fosse antes chamado Termodonte, porque ele corre ao longo do santuário de Heracles, onde os helenos estabeleceram o seu campo, e eu suponho que depois da batalha o rio tenha ficado cheio de sangue e de cadáveres, e por isso tenha mudado de nome. 3. Dures diz que o Termodonte não é um rio, mas que um nome se deve ao facto de ter sido encontrada por pessoas que escavavam em volta para ali fixar em tendas uma estatueta de pedra com uma inscrição dizendo tratar-se de Termodonte, transportando uma amazona ferida. E refere ainda a uma outra profecia que dizia: espera a batalha do Termodonte, o Negrave, aí haverá para ti muita carne humana. 21. Se isto é assim, torna-se difícil de ajuizar. Mas disse que Demóstenes, cheio de confiança nas armas dos gregos e claramente animado pela força e pelo empenho de tantos homens que desafiavam os inimigos, não deixou que se desse importância aos oráculos nem ouvidos às profecias, mas dizia até suspeitar de que a Pítia era do partido de Filipe, e recordava aos tebanos o exemplo de Epaminondas, e aos atenienses o de Péricles, que usavam apenas a razão e consideravam este tipo de coisas pretextos para a cobardia. 2. Até aqui ele mostrou-se um homem de bem, mas na batalha nada fez de belo ou que estivesse de acordo com o que dizia. Antes, abandonou o seu posto, fugindo da forma mais vergonhosa e deixando ficar as armas, sem sequer respeitar, como dizia Pítias, a inscrição do escudo que tinha gravado em ouro o seguinte dizer: para a boa fortuna. 3. No momento da vitória, Filipe, embriagado, dançava alegremente, cheio de insolência no meio dos mortos, e cantava o início do decreto de Demóstenes, marcando os tempos e o ritmo com os pés. Demóstenes, filho de Demóstenes, do Demo de Piania, decretou o seguinte, mas depois, já sóbrio, ao tomar consciência da dimensão do risco que correrá, tremia ao pensar na habilidade e na força do orador, que o tinha forçado a pôr em risco a sua hegemonia e a sua vida numa pequena parte de um único dia. 4. A fama de Demóstenes já tinha chegado ao rei dos persas, que enviou aos sátrapas do litoral cartas e dinheiro, ordenando que o dessem a Demóstenes e que tivessem com ele mais atenções do que com qualquer outro dos gregos, pois ele podia distrair o macedônio e mantê-lo ocupado com as desordens na Grécia. 5. Estas coisas descobriu-as mais tarde Alexandre, que encontrou em Sardes umas cartas de Demóstenes registros dos generais do rei que indicavam a quantia de dinheiro que lhe fora dada. 21. Após o revés sofrido pelos gregos, os oradores do partido contrário a Demóstenes começaram a insultá-lo, a exigir prestação de contas e a preparar acusações públicas contra ele. 2. O povo, porém, não só o absolvia dessas acusações, como ainda lhe continuava a dar honra e a chamá-lo de novo, considerando um homem dedicado à pátria. Por isso, quando foram trazidos de Queroneia os ossos dos que haviam tombado, para serem sepultados, foi a ele que atribuíram a tarefa de fazer o elogio dos homens, não numa atitude indigna, ouviu, como escreve Teoponto em tom trágico, mas mostrando, pelo respeito e honra dados ao seu conselheiro, que não se tinham arrependido das resoluções tomadas. 3. Por conseguinte, Demóstenes proferiu o discurso. Todavia nos decretos não escrevia o seu nome, mas o de cada um dos amigos, sucessivamente, para afastar maus presságios da fortuna e do seu gênio particular, até que a morte de Filipe lhe veio dar de novo coragem. 4. Com efeito, ele não viveu muito tempo depois do sucesso em Queroneia. Parece que também isto o oráculo havia prédito no último verso: chora o vencido, o vencedor pereceu. 22. Demóstenes soube da morte de Filipe em segredo. E, antecipando-se a inspirar confiança no
futuro aos atenienses, dirigiu-se radiante ao conselho, dizendo ter visto em sonhos que algo de grande e bom lhes ia acontecer. Não muito tempo depois chegavam os mensageiros, anunciando a morte de Filipe. 2. Os atenienses ofereceram logo um sacrifício aos deuses pela boa notícia e votaram a favor da atribuição de uma coroa a Pausânias. 3. Demóstenes saiu à rua com uma veste magnífica e uma coroa na cabeça, embora sua filha tivesse morrido há 6 dias, razão pela qual Ésquines o censura, acusando de falta de amor à filha. Mas é o próprio Ésquines que se mostra vulgar e frouxo, por considerar o luto e o pranto sinais de uma alma doce afectuosa para com os seus, e rejeitar que o sofrimento possa ser suportado serenamente sem desespero. 4. Quanto a mim, não poderia dizer que tenha sido uma bela ação pôr coroas na cabeça e oferecer sacrifícios pela morte de um rei que, quando vencedor, os tratara com benevolência e humanidade. Além de se tratar de um acto passível de castigo divino, era também vergonhoso que, quando vivo, lhe desse honra e o tivessem feito cidadão, e agora que tombara as mãos de outro, não contivessem a alegria, mas insultassem um mosto e entoassem peanes como se eles próprios tivessem praticado um belo feito. 5. No entanto, louvo Demóstenes por ter deixado às mulheres as desgraças domésticas, as lágrimas e as lamentações, e ter feito aquilo que julgava ser útil à cidade, pois julgo que é dever de uma alma corajosa e de um homem de estado manter-se sempre firme em prol do bem comum e subordinar os sofrimentos pessoais aos assuntos públicos. Assim pode manter a dignidade muito mais ainda do que os actores que vemos nos teatros, no papel de reis e de tiranos, a rir ou a chorar não como eles próprios desejam, mas como a peça exige, em função do seu tema. 6. Por outro lado, se não se deve ficar indiferente perante a desgraça de alguém que se entrega inconsolável à dor, mas se deve consolá-lo com palavras e desviar-lhe o espírito para coisas mais agradáveis, tal como se aconselha a quem sofre dos olhos a desviar o olhar das cores brilhantes luzentes para cores mais fracas e suaves. Que melhor consolo poderia alguém ter do que, estando bem a sua pátria, temperar as desgraças pessoais com a felicidade comum e assim diluir as coisas piores nas melhores. 7. Fui levado a dizer estas coisas, porque muitos se deixam amolecer e se compadecem quando leem estas palavras de Ésquines. 23. 1. As cidades reanimadas por Demóstenes aliaram-se de novo, e os tebanos, a quem este ajudara a arranjar armas, atacaram a guarnição macedônia e mataram muitos homens. Por seu lado, os atenienses preparavam-se para lutar com eles. 2. Demóstenes dominava a tribuna e escrevia aos generais do rei que estavam na Ásia, incitando-os a fazerem de lá guerra a Alexandre, que ele apelidava de criança e de Margites. Mas quando Alexandre resolveu os problemas na sua região e se apresentou com as suas forças na Beócia, caiu por terra a confiança dos atenienses e Demóstenes apagou-se. Os tebanos, abandonados por eles, lutaram sozinhos e perderam a cidade. 3. Uma grande perturbação tomou conta dos atenienses. Demóstenes foi escolhido entre outros para ser enviado como embaixador a Alexandre, mas, receando a sua cólera, abandonou a embaixada junto ao Ceteron e voltou para trás. 4. Logo depois, Alexandre mandava que lhe fossem enviados 10 oradores, isto segundo Idomeneu e Dures, mas, segundo historiadores mais fiáveis e numerosos, apenas 8, a saber, Demóstenes, Polieucto, Efialtes, Licurgo, Mérocles, Démon, Calístenes e Caridemo. 5. Foi nesta altura que Demóstenes contou a história dos carneiros que confiaram os cães aos lobos, comparando-se aos que estavam com ele a cães a lutarem pelo povo chamando a Alexandre o lobo solitário da Macedônia. 6. E disse ainda, tal como vemos os comerciantes de trigo oferecerem uma amostra dos seus produtos numa taça, vendendo grandes quantidades por meio de alguns grãos apenas, assim também, entregando-nos, a todos vos que entregais. Isto é o que relata Aristóbulo de Cassandreia.
Quando os atenienses deliberavam, sem saber o que fazer, Demóstenes, recebendo dos homens 5 talentos, concordou em ir em embaixada e interceder a favor deles junto do rei, ou porque confiava na sua amizade, ou porque esperava encontrá-lo satisfeito, como um leão saciado de matança. Mas foi Fócyon quem persuadiu o rei, conseguindo não só o seu perdão para aqueles homens, mas também reconciliando com a cidade. 24:1. Após a partida de Alexandre ficaram a ser estes, Fócyon e Demóstenes, os oradores mais importantes, enquanto que a atividade de Demóstenes diminuiu. No entanto, quando o espartano Ages se revoltou, ainda fez alguma coisa para o apoiar, mas depois de novo saiu de cena. Os atenienses não apoiaram aquela revolta. Ages caiu e os lacedemônios foram destruídos. 2. Foi então que chegou a tribunal o processo contra Ctesifonte, sobre a coroa, que tinha sido redigido no Arcontado de Querondas, um pouco antes dos acontecimentos de Queroneia, mas que só foi julgado 10 anos depois, no Arcontado de Aristofonte. Ficou conhecido como nenhum outro dos processos públicos, não só devido à fama dos oradores, mas também à nobreza dos juízes. Com efeito, esses não permitiram que os perseguidores de Demóstenes votassem contra ele, apesar de serem, então a maioria, os mais poderosos e partidários da causa macedônica, mas absolveram-no de forma tão brilhante que Ésquines não conseguiu nem a quinta parte dos votos. 3. Em consequência disto, teve de sair imediatamente da cidade e passou o resto da sua vida em Rhodes e na Iônia como sofista. 25. 1. Não muito tempo depois, Harpalo veio da Ásia para Atenas fugindo de Alexandre, pois tinha consciência de ter administrado mal os seus assuntos e dissipado o seu dinheiro, e temia-o porque ele passara a ser severo para com os amigos. 2. Ao procurar refúgio junto do povo e confiar-se a ele com as suas riquezas e os seus navios, logo os outros oradores, olhando com cobiça para a riqueza dele, corriam a apoiá-lo e tentavam persuadir os atenienses a acolher e salvar o suplicante. 3. Demóstenes começou por aconselhá-los a expulsarem Harpalo e terem cuidado para não lançarem a cidade numa guerra desnecessária por um motivo injusto. Mas alguns dias depois, quando se fazia a relação dos seus bens, Harpalo, ao ver que Demóstenes estava encantado com uma taça bárbara, observando a sua forma e cinzeladura, disse-lhe que a pesasse e avaliasse seu peso em ouro. 4. Admirado com o peso, o orador perguntou-lhe quanto valia, ao que Harpalo, com um sorriso, respondeu: para te valerá 20 talentos. E logo que se fez noite enviou-lhe a taça com os 20 talentos. 5. Harpalo era, com efeito, hábil a descobrir as disposições de espírito de um homem ávido de ouro pela expressão do rosto e pelo relance dos olhos. E Demóstenes não resistiu, deixando-se corromper pelos presentes, como se tratasse de receber um posto de guarda, passou para o lado de Harpalo. No dia seguinte, foi para a assembleia com o pescoço muito bem envolvido em faixas de lã, e quando lhe pediram que se levantasse e tomasse a palavra, indicou por gestos que estava sem voz. 6. Alguns bem-humorados diziam por troça que ele não fora apanhado de noite pelo mal de garganta, mas pelo mal do dinheiro. Mais tarde, quando todo o povo soube que ele recebera presentes e queria defender-se e convencê-los, não lhe permitiram isso, mas clamavam contra ele com hostilidade. Um deles levantou-se e, pondo a ridículo, disse: Atenienses, não escutareis aquele que tem a taça. 7. Então expulsaram Harpalo da cidade e, receando que lhes fossem pedidas contas do dinheiro com que os oradores haviam ficado, fizeram uma inspeção rigorosa e procuraram nas casas, excepto na de Calícles, filho de Arrênides. 8. Segundo conta Teofrasto, esta foi a única casa que não foi investigada, pois Calícles tinha se casado recentemente e a esposa estava lá dentro. 26. 1. Demóstenes, porém, tomando a dianteira, apresentou um decreto, segundo o qual o conselho do Areópago examinaria a questão e aqueles que fossem por ele considerados culpados seriam punidos. 2.
Como ele foi um dos primeiros a ser condenado pelo conselho, compareceu no tribunal e foi condenado a pagar uma multa de 50 talentos, e teve de ir para a prisão. Diz ele que foi devido à vergonha da acusação, e porque a debilidade física não lhe permitia suportar o encarceramento que se evadiu, com o desconhecimento de uns e a conivência de outros. 3. O que se conta é que, não estando ainda longe da cidade, se terá apercebido de que alguns dos seus adversários políticos o perseguiam que terá desejado esconder-se, mas aqueles, chamando pelo nome e aproximando-se dele, pediram-lhe que aceitasse provisões da parte deles, dizendo que para isso traziam dinheiro de casa e por essa razão o perseguiam. Ao mesmo tempo exortavam-no a ter coragem e a não se deixar abater pelos acontecimentos. Demóstenes começou a lamentar-se ainda mais e a dizer: 4. Como não hei de eu suportar com dificuldade deixar uma cidade com inimigos tais que não é fácil encontrar noutra amigos como eles. 5. Suportou sem ânimo o exílio, permanecendo a maior parte do tempo em Egina e na Trezena, chorando sempre que olhava para a Pática, e contam-se até algumas coisas não muito nobres, nem condizentes com os atos audaciosos da sua vida política. 6. Com efeito, disse que costumava afastar-se da cidade e, com as mãos erguidas para a Acrópole, dizia: ó soberana protectora da cidade, por que te regozijas com estas três feras tão violentas, a coruja, a serpente e o povo? 7. Além disso, dissuadia da política os jovens que o visitavam para conversarem com ele, dizendo que, se no princípio tivesse tido à sua frente dois caminhos, um para a tribuna da Assembleia, e o outro diretamente para a ruína, e lhe tivesse sido possível prever os males da vida política, temores, invejas, calúnias e perigos, teria escolhido aquele que conduz diretamente à morte. 27. 1. Ora, estando ele no exílio, tal como mencionei, morreu Alexandre e as cidades gregas uniram-se de novo. Lióstenes, no acto de grande audácia, cercou Lâmia, onde se encontrava Antípatro. 2. Os oradores Píteas e Calimedonte, chamado Escaravelho, banidos de Atenas, aliaram-se a Antípatro, e, percorrendo a Grécia com os amigos e os embaixadores dele, tentavam impedir os gregos de se separarem dos macedônios e se aliarem aos atenienses. 3. Por seu lado, Demóstenes associou-se aos embaixadores da cidade, e ajudou-os a descobrir a maneira de persuadirem as outras cidades a atacar os macedônios e a expulsá-los da Hélade. 4. Conta Filarco que na Arcádia Píteas e Demóstenes se insultaram mutuamente na assembleia, um falando a favor dos macedônios, o outro a favor dos helenos. 5. Píteas terá afirmado que, da mesma maneira que se sabe que a casa para onde se leva leite de burra tem certamente alguma doença, assim, também era forçoso que estivesse doente uma cidade para onde ia uma embaixada ateniense. Demóstenes usou a comparação a seu favor, dizendo que, tal como o leite de burra é para restabelecer a saúde, também os atenienses se apresentavam para levar a salvação aos que estavam doentes. 6. Encantado com estas palavras, o povo ateniense votou o regresso de Demóstenes, por proposta de Démon de Piânia, seu primo. Foi enviada a Egina uma trireme para o ir buscar. 7. Ao subir do Pireu, todos os cidadãos foram em massa ao seu encontro, não ficando na cidade um único arconte, ou sacerdote, e receberam-no de coração aberto. Nesta altura, diz também Demétrio da Magnésia, ergueu as mãos, regozijando-se por aquele dia em que regressava, com mais honra do que Alcibiades, pois os cidadãos recebiam-no persuadidos por ele e não forçados pelas circunstâncias. 8. É certo que se mantinha ainda a multa em dinheiro, pois não era permitido o perdão da dívida, mas eles arranjaram maneira de contornar a lei. Acostumados, nos sacrifícios a Zeus Sóter, a dar dinheiro aos que preparavam e enfeitavam o altar, encarregaram-no dessa tarefa e deram-lhe 50 talentos, o valor correspondente à multa. 28. 1. Todavia, após o seu regresso, Demóstenes não tirou muito tempo proveito da pátria, pois logo se complicaram as coisas na Hélade. No mês de
Metagitnion deu-se a Batalha de Cranon. No mês de Boedromion uma guarnição militar foi para Muníquia, e no mês de Pianetion morreu Demóstenes. Tudo se passou da seguinte forma. 2. Tendo sido feito o anúncio de que Antípatro e Crátero marchavam para Atenas, Demóstenes e os que o apoiavam anteciparam-se e saíram secretamente da cidade, mas o povo condenou-os à morte por proposta de Dêmades. 3. Como eles se tinham dispersado, uns para um lado outros para outro, Antípatro mandou para os capturar soldados chefiados por Arquias, que era chamado perseguidor de fugitivos. Disse que este Arquias, originário de Túrios, fora outrora actor de tragédia, e que Polo de Egina, que na arte ultrapassava todos os outros actores, fora seu aluno. Hermipo escreve que Arquias estava entre os discípulos do orador Lácrito. Já Demétrio diz que ele pertencia à escola de Anaxímenes. 4. Foi este Arquias que, estando os oradores Hipérides, Aristônico de Maratona e Mério, o irmão de Demétrio de Fáleros, refugiados no templo de Éaco em Egina, os tirou de lá à força e os enviou para Clionas, a Antípatro, onde foram mortos. Dizem também que cortaram a língua a Hipérides, ainda vivo. 29. 1. Tendo sido informado de que Demóstenes estava na Caláuria, no templo de Poseidon, como suplicante, Arquias, navegando em barcos ligeiros, chegou como uma guarda de soldados da Trácia e tentou convencê-lo a levantar-se para ir com ele até Antípatro, pois, dizia, nada de mal havia a esperar. 2. Ora acontece que Demóstenes, naquela noite, tivera em sonhos uma estranha visão. Era actor numa tragédia em disputa com Arquias e, apesar de bem-sucedido e de conseguir prender os espectadores, era vencido pela pobreza dos adereços e dos recursos cênicos. 3. Por isso, quando Arquias se dirigiu a ele com tanta afabilidade, manteve-se sentado, e, levantando os olhos para ele, disse: O Arquias, nem antes me convenceste como actor, nem agora me convences com as tuas promessas. Começando Arquias a ameaçá-lo com raiva, disse Demóstenes: Agora sim, falas do alto da trípode Macedônia, antes estavas a representar. Por isso, espera um pouco, para eu enviar uma carta aos meus 4. E, dizendo isto, foi para o interior do templo, pegou numa folha de papiro como se fosse escrever, levou o cálamo à boca, mordeu-o, como costumava fazer quando escrevia e meditava. Manteve-o assim algum tempo e depois cobriu-se e baixou a cabeça. 5. Os guardas que estavam de pé junto à porta riam-se, julgando que ele estava com medo, e chamavam-lhe fraco e cobarde. Arquias, aproximando-se dele, convidou-o a levantar-se e repetiu a promessa de reconciliação com Antípatro. 6. Demóstenes, sentindo já o veneno a tomar conta dele e a vencê-lo, destapou o rosto e com os olhos em Arquias disse: Agora já podes fazer o papel do Creonte da tragédia e deixar este corpo sem sepultura. Eu, querido Poseidon, saio vivo do teu templo, enquanto que Antípatro e os macedônios não o deixaram puro. 7. Tendo dito isto, pediu que o amparassem, pois já tremia e vacilava. E enquanto avançava, ao ultrapassar o altar, caiu e, com um gemido, entregou a sua alma. 30. 1. Diz Arliston ser voz corrente que o veneno estava dentro do cálamo. Mas um tal Papo, de cujo testemunho Hermipo se serve na sua história, afirma que, depois de ele cair junto ao altar, foi encontrado o seguinte começo de uma carta: Demóstenes a Antípatro e nada mais. 2. E diz ainda que, como a rapidez da sua morte causou espanto, os soldados trácios que estavam junto à porta contavam que ele terá tirado o veneno de um trapo, ou terá levado à boca com a mão e engolido. Estes mesmos pensaram que era ouro que ele engolira. Acrescenta também que um jovem escravo que o servia, interrogado por Arquias, terá dito que havia muito tempo que Demóstenes andava com esse pedaço de tecido como salvaguarda. 3. Já Eratóstenes diz que ele guardava o veneno numa bracelete oca que usava à volta do braço como adorno. 4. Mas não é necessário
o relato exaustivo das diversas coisas, e são muitas, que foram escritas por outros acerca de Demóstenes. Exceto apenas Demócares, seu parente, que afirma crer não ter sido o veneno, mas a estima dos deuses é a sua providência que o arrancaram à crueldade dos macedônios, dando-lhe uma morte rápida e sem sofrimento. 5. Morreu no dia 16 do mês de Pianepsion, no dia mais triste das Tesmofórias, aquele que as mulheres passam a jejuar junto da deusa. Pouco tempo depois, o povo ateniense rendeu-lhe a honra devida, erigiu uma estátua de bronze e decretou que o mais velho dos seus descendentes fosse alimentado no Pritaneu e que seria gravada na base da estátua conhecida a inscrição: se tivesses, Demóstenes, força igual aos teus projetos, nunca o Ares macedônio teria dominado os helenos. 6. Quem diz que foi o próprio Demóstenes que compôs esses versos na Caláurea quando estava para ingerir o veneno, diz uma completa tolice. 31. 1. Pouco tempo antes de eu chegar a Atenas, aconteceu o seguinte: segundo dizem, um soldado, chamado a julgamento pelo seu chefe, colocou nas mãos da estátua uma pequena quantidade de ouro que possuía. 2. A estátua tinha os dedos ligados entre si e, ao lado crescia um plátano não muito grande. Muitas folhas do plátano, ou porque o vento por acaso as soltasse, ou porque o próprio que lá colocara o ouro, assim o quisera esconder, caíram sobre ele, tapando-o, fazendo com que o ouro ficasse escondido muito tempo. 3. Como o homem, ao voltar lá, o encontrou intacto, a história espalhou-se, e alguns homens de talento compuseram epigramas nela baseados para defenderem a incorruptibilidade de Demóstenes. 4. Quanto a Demóstenes, não gozou muito tempo da sua odiosa fama, pois a justiça devida a Demóstenes conduziu aos macedônios que ele bajulara despoduradamente, e as mãos deles pereceu com toda a justiça. Sendo-lhes já antes insuportável, caiu numa acusação inescapável. 5. Ficou conhecida uma sua carta na qual instava Perdicas 88 a atacar a Macedônia e salvar os helenos, que dizia estarem ligados por um fio velho e usado, referindo-se com isto a Antípatro. 6. Feita a acusação por Dinarco, de Corinto 89, Cassandro 90, irritado, estrangulou o filho de Dêmades ao colo do pai e depois mandou que ele próprio fosse morto, aprendendo assim na maior desgraça que os traidores são os primeiros a venderem-se a si mesmos, coisa de que muitas vezes Demóstenes o advertiu, mas ele negligenciou. 7. Aqui tens, pois, sócio, a vida de Demóstenes, escrita a partir daquilo que eu li, ouvi. Fim.